Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa ao vivo, hoje no dia 21 de dezembro, que na Europa é o dia mais curto do ano e aqui no Brasil é o dia mais longo do ano, né? É o solstício de inverno na Europa, de verão aqui no Brasil, e é exatamente isso que marca a festa do Natal, ou seja, o triunfo de Deus no sol de justiça que vem nos visitar. Nós estamos hoje também a memória de São Pedro Canísio, grande pregador, doutor da Igreja, que lutou para converter muitos protestantes e, através da sua pregação sobre a Virgem Maria, trouxe de volta muitos fiéis católicos que tinham se desviado para o protestantismo. E queremos, nesse último programa ao vivo do ano, né, dedicar-nos ao tema da misericórdia. Porque o Papa Francisco proclamou um ano da misericórdia. Foi aberta a Porta Santa e a gente precisa exatamente viver bem este ano. E para bem viver este ano, né, nós gostaríamos de entrar na escola dos santos doutores. Para que isso aconteça, eu peguei um texto muito simples, o pessoal do site está aí colocando à disposição para vocês, né, um texto de Santo Afonso Maria de Ligório. Esse texto faz parte de uma obra de Santo Afonso chamada Apparecchio alla Morte, ou seja, preparação para a morte. A preparação para a morte que significa que nós precisamos estar prontos para morrer. Isso pode parecer absurdo, estranho, mas na verdade o ato mais importante que nós vamos fazer nesta vida aqui é morrer. Nós precisamos estar prontos para a morte, porque é isso que vai selar o nosso destino eterno. É isso que vai fazer com que seja decidido o nosso futuro. E Santo Afonso, exatamente como um sábio doutor, nos coloca diante da necessidade de nós pensarmos seriamente do abuso que nós podemos fazer da misericórdia. Por quê? Porque de fato, muitas pessoas, por causa de um abuso da divina misericórdia, podem se perder e terminar no inferno. Na realidade, se nós formos olhar, o diabo usa mais a misericórdia divina para perder as almas do que a ira divina. Não é? E então eu peguei esse texto de Santo Afonso exatamente porque ele faz uma espécie de meditação a partir de citações de santos doutores. Então é como se a gente estivesse na escola de vários santos doutores proclamados, doutores da Igreja, para saber qual é a atitude correta conforme aquilo que é a revelação divina na misericórdia. Então você tem aí, então, no site à disposição, o link, né, da obra em italiano. Pouca gente sabe, mas as obras completas de Santo Afonso estão à disposição na internet em italiano, né, e em latim, ou seja, nas línguas originais, com um aparato crítico e notas de rodapé, etc. Muito bem feito. Né, um trabalho, é esse site que está aí e que está aí o ponto primeiro da consideração 17 do Apparecchio alla Morte, ou seja, a preparação para a morte. Então, só esse primeiro ponto que nós gostaríamos de refletir. Poderíamos continuar, porque ele se estende, né, em 3 pontos, mas eu quero ficar no essencial, para que a gente não se disperse demais. Se você gostaria de ter acesso à obra toda em português, ela está toda em português, em PDF à disposição na internet, mas é interessante também você, se quiser ouvir, existe uma publicação de um audiobook
não é, que está à disposição na editora Ecclesiae, não é? Então está lá o audiobook de preparação para a morte de Santo Afonso Maria de Ligório. Você pode colocar no carro e ouvir, né, a meditação sobre a morte, etc, etc. É realmente, assim, faz um bem imenso. Muita gente acha que é terrorismo espiritual, mas na verdade é Santo Afonso nos levando a considerar a nossa fragilidade e esse ato tão importante que é morrer. Então Santo Afonso começa a sua consideração número 17, né, exatamente com a citação de Romanos, capítulo 2, versículo 4. Ele diz assim: não sabes que a benignidade de Deus te convida à penitência? Ou seja, é a bondade de Deus que nos chama à penitência, é a bondade de Deus que nos leva a mudar de vida. Muita gente acha que hoje em dia se ouve esse tipo de pregação absurda, que quando você pede para alguém mudar de vida, não, você está julgando as pessoas, né? Você está fazendo um terrorismo espiritual nas pessoas, você não está sendo acolhedor. Não tem nada disso, né? É um ato de extrema benevolência você convidar as pessoas à mudança de vida e convidar de forma sábia. Aqui eu queria fazer um comentário que não tem nada a ver com o texto aqui de Santo Afonso, mas que é importante. São Pedro Canísio, que é o doutor da igreja que nós hoje celebramos, ele, porém, nos advertiu uma coisa com relação a essa coisa de corrigir os outros. Ele disse, na época dele, muita gente queria corrigir os protestantes e faziam isso xingando os revolucionários protestantes, ou seja, eles xingavam Lutero, xingavam Calvino, xingavam Melanchthon e Companhia Limitada, e São Pedro Canísio dizia assim, olha, com este tipo de agressividade, vocês estão transformando doentes curáveis em doentes incuráveis. Então, ou seja, é importante a gente pôr o dedo na ferida, mas pôr o dedo na ferida de uma forma que o paciente, não é, veja que é para o bem dele. Então, de fato, é necessário um equilíbrio, ou seja, chamar para a penitência e para a transformação de vida, mas chamar de uma forma que você não vai espantar, né, a sua caça, ou seja, você não pode fazer com que aquela pessoa que antes era um doente curável, a partir da sua intervenção fique tão empedernida que se torne um doente incurável e se perca eternamente. Então nós temos que sempre ter uma certa medida nas coisas. Bom, vamos lá. Então vamos ao primeiro ponto colocado por Santo Afonso. E ele começa citando Santo Agostinho. Ele diz assim, que o demônio nos tenta com o desespero e com a esperança. E ele faz isto da seguinte maneira, invertendo as coisas. Ou seja, na hora que antes de você pecar, o que é que o demônio faz? Antes de você pecar, o demônio põe uma esperança enorme na misericórdia divina. Então, ele vai lá e diz, oh, Deus é misericordioso, Deus vai te perdoar, vai e se confessa, não tem problema, peca. Deus é misericórdia infinita. E aí, o demônio nos tenta com a esperança na misericórdia. E aí, depois que você pecou, o demônio muda a estratégia. O que é que ele faz? Ele tenta você com o desespero. E aí ele lembra você da ira divina. E aí ele lembra você que você está perdido. Ele lembra você que você não vai ter mais futuro. Acabou. Deus não vai te socorrer. Deus não vai te perdoar. E aí você se desespera. Essa é a estratégia do demônio. Ele coloca primeiro a esperança na misericórdia. E depois coloca o desespero, lembrando da ira divina. E Santo Agostinho nos diz que é exatamente o contrário. Ou seja, você primeiro, antes de pecar, você tem que ter uma
plena consciência da ira divina, de que você pode ir para o inferno. E se você tiver o temor de Deus, então você está no bom caminho. A própria Sagrada Escritura nos recorda que o temor do Senhor é o princípio do saber. O problema é que hoje em dia não se prega mais a respeito do temor do Senhor, não é? Santo Agostinho enfatiza, é necessário o temor do Senhor. E exatamente porque é necessário o temor do Senhor, que depois, se por acaso, desgraçadamente, você pecar, você pode apelar para a misericórdia divina. Por quê? Porque ali você, de fato, está usando a misericórdia no lugar certo. É depois do pecado. Depois que você pecou e você faz o propósito de não mais pecar, está arrependido, ali é o momento da misericórdia. Então, é esta a inversão. Vou ler para vocês uma frase de Santo Afonso comentando este texto de Santo Agostinho que é tirado do seu comentário ao Evangelho de São João. Santo Afonso diz assim: não merece a misericórdia de Deus aquele que se serve dela para ofendê-lo. Ou seja, você usa a misericórdia de Deus para poder ofender mais. Mas que loucura é essa? É como se você chegasse e dissesse assim: eu vou bater na cara da minha mãe, porque ela é bondosa, ela é misericordiosa, então eu bato e ela perdoa. Não tem problema, deixa eu bater. Eu vou bater mais ainda. Minha mãe vai perdoar. Mas não tem sentido nenhum. Isso é absurdo. Exatamente porque sua mãe é bondosa, você vai parar de bater na cara dela. Exatamente porque a bondade da sua mãe leva você a considerar o grande ultraje e a grande miséria que é você ofendê-la. E ofendê-la porque ela é tão boa. Como a gente diz no ato de contrição. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido porque sois tão bom e sumamente digno de ser amado. Pois bem, a misericórdia de Santo Afonso é para quem teme a Deus e não para o que dela se serve com o propósito de não temê-lo. Não é? Santo Agostinho diz assim: os pecadores dizem no seu coração: Deus é misericórdia. Então, mesmo se eu pecar, depois eu me confesso. Deus est bonus fatiam quod mi placet, diz Santo Agostinho. Deus é bom, eu vou fazer o que me agrada. E aí, Santo Afonso, com aquelas suas frases que são de tirar, desculpa a imagem, mas são de tirar o tatu da toca, né? Ou seja, Santo Afonso tem a capacidade de despertar qualquer um que está sonolento. É uma coisa incrível. Ele diz, né? Então Santo Agostinho comentava: não, eu peco, depois eu me confesso. Santo Afonso então comenta: mas meu Deus, assim pensaram muitos os que hoje estão condenados no inferno. Ou seja, tem gente no inferno que pensava assim: vou pecar e depois eu me confesso. E não tiveram tempo de se confessar. Pois bem, uma outra frase importante de Santo Afonso. Ele diz: a misericórdia de Deus, ela é infinita. E isso é verdade. Mas cuidado, não confunda a misericórdia de Deus com os atos de misericórdia. Porque embora a misericórdia de Deus seja infinita, os atos de misericórdia, ou seja, as comiserações de Deus, são finitos. Sim, finitos, porque Deus não usa a sua misericórdia para sempre. Ou seja, chega um momento em que a paciência dele diz: acabou o tempo. O tempo que você tinha era esse. Santa Faustina, né, no diário dela, um dia ela se lamentava exatamente das misérias que ela via. Disse: Deus, por que você não toma providência? E Deus então recordou a Faustina: Faustina, eu terei toda a eternidade para fazer justiça. Agora é o momento da misericórdia.
Mas, exatamente, é necessário lembrar que tem um termo, tem um prazo, não é? Pois bem, São Basílio Magno, outro doutor da Igreja, interessante como Santo Afonso vai citando os doutores da Igreja. Primeiro ele começa com Santo Agostinho, agora ele passa para São Basílio Magno, não é? Ele diz assim, que o pecador considera Deus pela metade, ou seja, o Senhor é bom, mas Ele também é justo. Não queirais pensar Deus pela metade. E São João d'Ávila, que nessa época que Santo Afonso escreveu isso aqui, não era nem santo e nem doutor da Igreja, e hoje é santo e é doutor da Igreja, não é? Diz, tolerar quem se serve da misericórdia de Deus para mais o ofender seria antes uma injustiça do que uma misericórdia. Ou seja, você usa a misericórdia de Deus e ofende Deus, mais ainda. Vai, misericórdia e ofende. Mas misericórdia e ofende. Mas ele não dá, gente. Ou seja, eu acho interessante assim, algumas pessoas acusam a doutrina tradicional da igreja de moralismo. Mas o problema é o seguinte, vamos pensar bem, gente. Neste mundo que está aqui, o que é que reina? O egoísmo ou o amor? Eu acho que se você vive no mesmo mundo no qual eu vivo, você notou que o que reina aqui é o egoísmo. Ora, um Deus de misericórdia não vai desafiar os egoístas a serem amorosos, se converterem, mudarem de vida e começarem a amar? Se o cristianismo é a religião do amor, no mundo onde reina o egoísmo, Deus não pode ser outra coisa a não ser desafio. Desafio para os egoístas, para que eles mudem de vida. Então, exatamente aí. Ou seja, seria uma grande injustiça para com a misericórdia divina achar que Deus, exatamente pela sua misericórdia, não desafia o pecador para a mudança de vida. Nós precisamos considerar isso. Pois bem. E aqui, Santo Afonso lembra uma frase que é da Virgem Santíssima, do Magnificat, né? Ele recorda que no Magnificat ele diz: Deus mostrou a sua misericórdia de geração em geração para aqueles que o temem. Infelizmente, a nossa tradução litúrgica perde a essência da coisa, ou seja, quem traduziu o Magnificat que a gente usa na liturgia das horas, me desculpe, mas não entende o que é o temor de Deus. Porque tem lá, mostrou sua misericórdia para aqueles que o respeitam. O temor de Deus não é respeito. O temor de Deus é medo, sim. Medo de ofender a Deus. Porque a gente deve ter medo de magoar uma pessoa que a gente ama. Se você ama, você tem medo. Tem medo de ofender a pessoa que você ama. Tem medo de não corresponder ao amor dela. Você tem um Deus de amor infinito, você tem que ter medo de não amá-lo de volta. E é assim que começa a nossa vida espiritual. E é por isso que muita gente não começa a vida espiritual e não cresce na vida espiritual exatamente porque não teme a Deus. Então, Santo Afonso recorda, a misericórdia foi prometida a quem teme a Deus e não a quem abusa dela. Pega essa frase e escreve com letras de ouro na parede do seu quarto. A misericórdia foi prometida a quem teme a Deus e não a quem abusa da misericórdia. Et misericordia eius timentibus eum, diz a Virgem Santíssima, não é? Lucas capítulo 1, versículo 50. A misericórdia de Deus é manifestada de geração em geração àqueles que o temem. Deus, diz Santo Agostinho, não mente nas suas promessas. Deus prometeu que teria céu para nós. Deus prometeu que Ele iria nos perdoar todas as vezes que nós sinceramente arrependidos pedíssemos perdão. Deus prometeu que nos daria as graças necessárias para
repelir as tentações. Deus prometeu que nos daria, sim, sem dúvida nenhuma, o auxílio dos seus anjos, dos seus santos. Deus nos prometeu a sua providência divina para nos salvar. Deus nos prometeu a eficácia dos sacramentos. Deus nos prometeu tanta coisa. Agora, esse Deus que promete tantas coisas e é verdadeiro nas suas promessas, ele também é verdadeiro nas suas ameaças. Ou seja, quando Deus promete a misericórdia, ele está sendo verdadeiro. Mas e quando ele promete um castigo? É de brincadeira? É de mentirinha? Não. Deus é veraz. E ele, que não mente nas promessas, também não mente nas ameaças. E aqui vem uma citação de São João Clímaco. Santo Afonso cita como se fosse de São João Crisóstomo. Tem uma nota de rodapé. Aliás, eu gostaria de colocar para vocês o seguinte: esse texto que vocês têm aí, a base da tradução é tirado do PDF que está disponível na internet. Mas o que é que eu fiz? Eu peguei, coloquei lado a lado a tradução com o italiano, dei uma melhorada na tradução em alguns pontos, coloquei as frases em latim de Santo Afonso, que estão lá em latim no original, não é? E colei aqui para vocês no pé da página as citações originais em latim. Citações essas que estão disponíveis no site das Obras Completas de Santo Afonso. Então, na verdade, esse texto que está aí para vocês, ele é mais completo para estudo mesmo, não é? Então, aqui tem uma citação de São João Crisóstomo, que Santo Afonso faz, que na verdade não é de São João Crisóstomo, é de São João Clímaco. E é uma exortação muito séria. São João Clímaco diz assim: cuidado. Cuidado quando o demônio, e não Deus, vos promete a misericórdia divina, com o fim de que pequeis. Quando Deus promete misericórdia, acredita nele. Mas quando o demônio promete misericórdia, tô fora. Entende? Você tem que limpar, tem que sair daí, cara. O demônio prometendo misericórdia. Então, cave ne umquam canem illum suscipias qui misericordiam Dei policetur. Ele chama o demônio de cão, né? Cave canem, né? Nas casas dos antigos romanos, o que é que se escrevia na porta? A mesma coisa que se escreve na porta das nossas casas: cuidado com o cão, né? Em latim, cave canem. Então aqui, São João Clímaco, cave canem, cuidado com o cão. Então, aqui São João Clímaco era nordestino, né? Ele chama o diabo de cão. Né? Então, cuidado com o cão, quando o cão promete misericórdia. Tá bom. E aí, ele vai e cita mais um grande doutor da igreja, São Bernardo de Claraval. Veja, é uma coleção de doutores. Ele diz assim: Lúcifer foi castigado por Deus com tão assombrosa presteza, porque ao rebelar-se, esperava não ser punido. Lúcifer achava que não ia ter castigo. Lúcifer achava que ele podia fazer tudo, que ele podia aprontar. São Bernardo está nos ensinando que Lúcifer hoje faz conosco o mesmo truque do qual ele foi vítima, a presunção. Ou seja, Deus não vai castigar. Quantas vezes a Bíblia, né, nos recorda que é esta atitude do ímpio? Né? Quando os salmos dizem Deus não existe, né? Non est Deus. O que quer dizer Deus não existe? Quer dizer o seguinte: não é que Deus não existe, é que Deus não vai castigar. Está entendendo? Ou seja, Deus não está aí e, portanto, Deus não vai fazer nada contra mim. Ou seja, Deus não está vendo a minha miséria. Então, vejam,
primeiro aqui é São Bernardo. Depois ele vai e cita de fato São João Crisóstomo. Ele diz assim, São Bernardo fala de Lúcifer, São João Crisóstomo fala de Judas. Judas se condenou porque se atreveu a pecar confiando na clemência de Jesus. Fidit in lenitate magistri. Ele confiou, né, na leniência do mestre. Né? Em suma, se Deus espera com paciência, não espera sempre. Por quê? Nos diz Santo Agostinho, novamente Santo Agostinho, é o grande mestre. Quem ofende a Deus, fiado na esperança de ser perdoado, é um escarnecedor e não um penitente. Irriso rest, non penitens. E São Paulo nos lembra na carta aos Gálatas, de Deus não se ri. Não ria de Deus. Então, esse é o laço que o demônio arma para os cristãos. Né? Essa é a armadilha. É o laço que pega os cristãos dizendo: pecai livremente, porque apesar de todos os pecados, haveis de salvar-vos. E aí Santo Afonso cita uma frase que ninguém sabe onde é. Parece uma frase da Bíblia, mas no fundo talvez seja de Sabatino, ele não sabe de direito, né? São Bernardo, se fez uma pesquisa, né? É provavelmente de São Bernardo, mas o fato é o seguinte, que ele cita como se fosse da Bíblia. O Senhor, porém, amaldiçoa aquele que peca na esperança do perdão. Maledictus homo qui peccat in spe. Maldito homem que peca na esperança. A esperança depois do pecado, quando o pecador deveras se arrepende, é agradável a Deus. Veja, se você pecou e você de fato está arrependido, e você espera na confiança divina, na misericórdia divina, esta confiança é agradável a Deus. Então, é por isso que tem o ano da misericórdia. O ano da misericórdia existe, meu irmão, porque se você pecou e você de fato está arrependido, vamos entender o que é arrependimento, daqui a pouco eu explico, mas se você de fato está arrependido, sua confiança na misericórdia de Deus é um bálsamo no coração de Deus, é algo que assim agrada o coração de Deus e de fato Jesus diz inúmeras vezes a Santa Faustina que não tem nada que o ofenda mais do que a desconfiança que os homens possam ter de sua divina misericórdia. Então, nós precisamos confiar nessa misericórdia, mas arrependidos, não é? Então, vamos entender o que é o arrependimento. O que é necessário para que haja arrependimento? Para a gente viver bem este ano da misericórdia. Primeira coisa, eu tenho que saber que o pecado é pecado. Para eu saber o que é pecado e o que não é pecado, eu devo me fiar na revelação divina. Eu devo dizer para vocês, eu tenho 23 anos de confessionário. Se tem um negócio que, assim, parece uma epidemia, é que as pessoas chegam no confessionário dizendo assim: padre, o que está machucando o meu coração é o seguinte, 2 pontos, abre aspas, e começa a confessar. Mas, pelo amor de Deus, que sentimentalismo é esse? O pecado não é o que machuca o seu coração. O pecado é aquilo que ofende a Deus. E como é que você sabe o que é que ofende a Deus? Ele revelou. Então pode ser que o pecado que você mais precise confessar é aquele que você acha mais agradável, mais inofensivo e que você acha que menos ofende a Deus. Porque não é a sua opinião, não é o seu sentimento, não é o seu raciocínio, não é o seu caminho, mas é o caminho que Deus revelou. Se Deus revelou que uma coisa o ofende, abaixa a cabeça e aceita.
aquilo ofende a Deus. Ou seja, você sabe que uma coisa é pecado por revelação divina. Vejam, atenção, cuidado. Existe sim a possibilidade de você fazer um raciocínio filosófico e através do direito natural descobrir o que é pecado, o que não é pecado, o que é justo, o que é injusto, porque existe o direito natural. Mas eu não estou aqui entrando em questões filosóficas. Eu estou aqui simplesmente ensinando para você que é cristão, que está fazendo seu exame de consciência, o seguinte: Deus já revelou o que é pecado, o que não é pecado. Ele já nos ajudou. Ele fez a tarefa de casa para nós. Então, vai no catecismo e veja o que é pecado. Está definido o que é pecado. Nós não estamos inventando o que é pecado. Não são os pecados inventados pelo Padre Paulo. E não existe esse negócio que antigamente era pecado, agora não é mais pecado. Não tem isso. Veneno mata há 2000 anos atrás, como mata ainda hoje. Não é? A natureza humana é a mesma. E, portanto, uma coisa que fazia mal aos seres humanos há 2000 anos atrás, continua fazendo mal hoje. Não tem esse negócio, venceu o prazo do pecado. Não tem isso. Há 30 anos atrás era pecado, agora não é mais pecado. Não tem esse negócio. O pecado é pecado, o pecado mata, o pecado faz mal e Deus nos revela. Deus é tão misericordioso e bondoso que a misericórdia de Deus começa num ato muito simples. Ele revela o que é o pecado. E o que é que você faz? Você crê. Você chega e diz assim: não, eu gosto tanto de fumar maconha, eu gosto tanto de tomar droga, eu gosto tanto de me embriagar, é tão gostoso. Não quero abandonar isso, mas Deus me revelou que é pecado. É aquela situação que eu citava outro dia numa aula, nem lembro mais que aula que foi, né? Do padre Anchieta. Não é? São José de Anchieta estava confessando a Índia, que estava no leito de morte, ela estava morrendo, e ele perguntou: olha, a senhora vai morrer? Tem algum desejo, alguma coisa que a gente poderia fazer por você? Ela disse assim: olha, é estranho, mas eu queria comer uma sopa de dedinhos de crianças, mas pelo jeito é uma coisa que não agrada a Deus, né? Então eu não posso. Bom, ela continuava querendo comer dedinho de criança, ela achava que era saboroso. Ela cresceu nessa cultura. E ela estava no leito de morte, achando que comer dedinho de criança era muito saboroso, mas ela tinha entendido que aquilo não agradava a Deus. Basta. Então, você crê. Deus te revelou. Você gosta de dedinho de criança, mas Deus revelou que não pode. Então não pode. Segundo ponto. Porque Deus revelou que não pode, Ele fez essa sua infinita misericórdia de revelar o que é o pecado, o que é que você faz? Você deve detestar este pecado. E a detestação é um ato de vontade. Ou seja, você tem que ter um ato de vontade. O que é a vontade? A vontade é um apetite do espírito, da alma. O apetite físico você não controla. Você sente fome quando você sente fome. Você sente atração sexual quando você sente atração sexual. Você pode, no máximo, não consentir naquilo e desviar o seu pensamento. Mas as coisas elas surgem sem que você delibere. Mas a vontade espiritual, você é capaz de inclinar o seu desejo. E a prova disso é que nós somos capazes de fazer coisas que os animais não são capazes. Ou seja, nós somos capazes de nos contrariar. O animal não é capaz disso. O animal não é capaz de chegar e dizer: meu amor, eu amo você, eu vou passar fome por você, toma comida, pronto. O animal não faz isso. Ele não é capaz de carregar a cruz por amor ao outro. Então, um ato de vontade. O meu corpo queria tal coisa. Existe uma paixão que me puxa para tal coisa, para tal pecado. Eu tenho em mim, uma volúpia, uma paixão, um desejo carnal que me leva para aquele pecado. Mas Deus revelou que é pecado e o ofende. Então eu, com um ato de vontade, digo: não. O que meu corpo quer, o que minha paixão quer, o que minha inclinação para o pecado quer, o que minha carne quer, eu digo não. Então, primeira coisa, Deus revela o que é pecado. Segunda coisa, você deve detestar o pecado. E terceira coisa, você deve fazer um firme propósito de não mais pecar.
sem propósito não tem arrependimento. Você não pode chegar e dizer assim, olha, eu roubei 3 laranjas ontem, mas pare, estava tão gostoso que amanhã eu vou roubar mais 5, então o senhor já perdoa agora. Não, não tem como perdoar um negócio desse. Porque você não tem propósito. E Deus vê o propósito do seu coração. Então, por absurdo que possa parecer, vamos pegar um caso aqui bem explícito. Vamos supor, não é? Per absurdum, que você tem um casal de namorado que todas as semanas vão lá e, vejam só, eu estou olhando a partir do ponto de vista de Deus, de quem vê o coração. Não estou falando do confessor. O confessor não vê o coração, mas Deus vê o coração. Então Deus vê no coração daquele casal um verdadeiro arrependimento e um propósito de não mais pecar, embora eles não estejam conseguindo levar esse propósito para frente. Mas eles vão lá toda semana, se arrependem verdadeiramente e dizem, meu Deus, eu detesto esse meu pecado, eu não quero mais pecar, e Deus vê o coração deles e Deus perdoa. Ele pode ter relações sexuais toda semana tendo um firme propósito, ele pode ser perdoado. Se por absurdo isso acontecesse. Por absurdo. Porque na verdade, se eles estão confessando toda semana e toda semana caindo, é porque tem alguma coisa que está errada na estratégia deles. Aí ele precisa ser ajudado pelo confessor, né? É porque ele está brincando no abismo. Né? O sujeito quer ficar casto no namoro, mas não quer deixar de dar abraços voluptuosos, de dar beijos apaixonados que excitam o corpo. Então, claro, meu irmão, como é que você quer segurar a onda? Se você não ficar excitado com um negócio desse, porque você está morto, né? Então, para com isso. Então, tudo bem. Mas vamos supor, por absurdo, que um casal de fato sinceramente se arrependesse toda semana. Deus perdoaria? Sim. Mas vamos supor um outro casal que está em união de adultério, morando juntos, e que raramente fazem sexo. Fazem sexo uma vez cada 3 anos. Mas não tem o propósito de parar de fazer sexo. Pois bem, se essas pessoas forem se confessar e não tiverem o propósito de parar, não há perdão. Então, vejam, nós estamos vivendo o ano da misericórdia, mas as pessoas têm que ter essa noção do que é a misericórdia divina. Ou seja, a misericórdia divina, né, é agradabilíssimo a misericórdia divina, a esperança do ser humano e a confiança do ser humano na misericórdia de Deus quando o homem está verdadeiramente arrependido. Mas arrependido quer dizer o seguinte, Deus revela o que é pecado, você detesta o pecado e faz o propósito de não mais pecar. Pronto, isso é arrependimento. Você não precisa sentir nada. Tem gente que diz assim, padre, eu acho que eu não estou arrependido. Por que você acha que não está arrependido? Ah, porque eu ainda gosto da coisa. Isso não quer dizer nada. Entende? Você pode continuar gostando do pecado. Entende? O drogado vai continuar gostando da droga. O alcoólatra vai continuar gostando do álcool. O depravado sexualmente vai continuar gostando de sexo. O glutão vai continuar gostando de pudim. Está entendendo? Mas não é isso. É quando você sabe que é pecado, detesta o pecado porque ofende a Deus, Deus revelou, e você detesta porque Ele revelou, e você tem o propósito de não mais repetir. Pronto. Mesmo que haja um impulso carnal naquela direção o tempo todo. Mas tem arrependimento. Você não precisa chorar no confessionário. Você só precisa ter um ato de vontade firme. Não é? Isto é agradabilíssimo a Deus. E isso é misericórdia. Então, nesse ano da misericórdia, vá se confessar. Faça o firme propósito. Comungue. Reze pelo Papa e passe pela Porta Santa.
Mas isso tudo tem que acontecer. Tem gente passando pela Porta Santa achando que é mágica. Não é mágica. Tá? Ou seja, a Porta Santa é simplesmente, não é, uma forma de a pessoa realizar uma obra indulgenciada. Mas para que haja indulgência é necessário que haja o arrependimento e o desapego dos pecados, até mesmo veniais, para que haja indulgência plenária. Isso quer dizer o seguinte: indulgência parcial é um negócio fácil. Indulgência plenária, só se você estiver com um propósito firme de sair da primeira morada e passar para a segunda, que é onde se dá o combate dos pecados veniais. Infelizmente, 99% dos católicos que morrem em estado de graça morrem na primeira morada. E da primeira morada não saem. Por quê? Porque existe uma porta estreita entre a primeira e a segunda morada. Por que eu digo que tem porta estreita? Tem porta estreita por uma constatação de fato real. Muita gente diz, não, padre, a porta é a passagem entre a terceira e a quarta morada. Não, entre a terceira e a quarta morada é a noite escura do espírito. Eu sei que tem ali uma segunda conversão, mas não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando quando eu falo da porta estreita entre a primeira e a segunda morada é simplesmente uma constatação de fato. 99,9% dos católicos que morrem em estado de graça morrem na primeira morada. O que é essa história de moradas, se você não está sabendo? Moradas são os graus da graça santificante, ou seja, os graus de santidade. Nós somos chamados a nos unir a Deus. Esta união e intimidade com Deus ela pode ser maior ou menor. A maior união possível com Deus é a sétima morada, é o maior grau de graça santificante que pode acontecer nessa vida aqui. O grau mínimo de graça santificante é de uma criança recém-batizada. Porque ali não tem nenhum ato de virtude pessoal, etc. Então, essa graduação vai até a sétima morada. Você tem que fazer atos de amor cada vez mais fervorosos e generosos para poder crescer, para poder passar para as próximas moradas. Então o que acontece é o seguinte, para você aumentar a sua comunhão com Deus, você precisa fazer atos de amor mais generosos do que você costuma fazer. Isso é como uma academia. Se você carrega um peso de 15 quilos, seu músculo não vai crescer, porque você está acostumado com 15 quilos. Você tem que forçar um pouquinho mais. Então a mesma coisa são os atos de caridade, de amor. Você precisa ser mais generoso. E quanto mais você for generoso, mais você vai crescendo na graça santificante e você vai passando para as próximas moradas. Então é por isso que uma pessoa que está simplesmente no salário mínimo, evitando o pecado mortal e não está nem aí com o pecado venial, não vai para frente. Eu digo isso para vocês porque essa foi a miséria que eu vivi durante muitíssimos anos do meu sacerdócio. Ou seja, durante muitíssimos... Eu estou dizendo para você, estou falando de mim. Durante muitíssimos anos do meu sacerdócio, eu me preocupava com o pecado mortal. Mas o pecado venial, para mim, não estressava. Ou seja, eu estava atolado na primeira morada e não ia sair daí. Você vai dizer, padre, quer dizer que o senhor já saiu da primeira morada? Resposta, sinceramente eu não sei. Sinceramente, eu sei o seguinte, eu só estou incomodado com o pecado venial. Ou seja, pelo menos esse incômodo existe. Tá? E eu quero que esse incômodo passe para você também. Para que a gente saia dessa porcaria da primeira morada, deixe de ser iniciante e comece a ir para frente. Senão não vai para frente. E eu estou comentando isso simplesmente pelo seguinte. Uma pessoa que não está minimamente incomodado com os pecados veniais, sabe quando é que vai ganhar uma indulgência plenária? No dia de São Nunca de tarde. Por quê? Porque o próprio Manual das Indulgências diz isso. Para que haja indulgência plenária é necessário total desapego de todos os pecados, inclusive veniais. Isso quer dizer o seguinte, ou você está seriamente decidido num processo de santificação ou não vai para frente. Então, que é o seguinte, você precisa tomar de assalto a sua vida espiritual e chegar a dizer, eu vou ser santo, eu quero parar com essa porcaria de ser egoísta. Você tem que chegar a dizer para Deus, Deus, eu me cansei. Cansei de dizer que eu vos amo sem vos amar de verdade. Agora eu quero amar de verdade. Parou a brincadeira.
vamos agora no sério. Eu quero amar de verdade. Eu quero ser sincero. Eu quero ser generoso. E é assim que a gente vai para frente. Está entendendo? Então, nesse último programa do ano, eu quero fazer esse convite, mais uma vez, que eu já fiz no nosso site quando falei da segunda decolagem, que já fiz quando falei da porta estreita, né, entre a primeira e a segunda morada, e quero fazer mais uma vez. É ano da misericórdia. Então, o ano da misericórdia é uma oportunidade extraordinária da graça divina para a gente ser santo. Então, vamos nos decidir. Vamos tomar de assalto o ano da misericórdia. Né? Vamos aproveitar. A igreja, o Papa Francisco está abrindo generosamente as portas da misericórdia divina para nós. Mas o diabo também sabe disso. Ele também sabe disso. E por isso ele está usando a misericórdia de forma errada para que as pessoas pequem presunçosamente e sejam condenadas ao inferno. Então, misericórdia, sim, timentibus eum, para aqueles que o temem. Então vamos temer a Deus, é o princípio do saber, e vamos querer amá-lo cada vez mais, nos unir a Ele cada vez mais, para que a gente cresça na graça santificante, e essa é a finalidade do ano da misericórdia. A finalidade do ano da misericórdia é nós crescermos no amor a Deus. Então eu gostaria de concluir esse nosso programa fazendo uma oração que está no próprio livro Apparecchio alla Morte de Santo Afonso Maria de Ligório. Se você já baixou aí o documento, está lá na página 4, Afetos e Súplicas. Vamos então nos colocar na presença de Deus e fazer essa oração com muito fervor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus, eis aqui um dos que vos tem ofendido, porque éreis bom para mim. Ó Senhor, esperai-me ainda, não me abandoneis, pois espero, com auxílio de vossa graça, não tornar a dar-vos motivo para que me deixes. Arrependo-me, ó bondade infinita, de vos ter ofendido, cansando a vossa paciência. Agradeço-vos por me ter desesperado até agora. De hoje em diante, não tornarei a ser como eis sido um miserável traidor. Já que tendes esperado para ver-me convertido em fervoroso amante de vossa bondade, crede, como espero, que este dia ditoso já despontou. É hoje, hoje é o dia que eu vou ser um amante da bondade de Deus e não um presunçoso, desgraçado que fica esperando na misericórdia de Deus antes de pecar, com o propósito de pecar cada vez mais. Amo-vos acima de todas as coisas. Estimo a vossa graça mais do que todos os reinos do mundo. E a perdê-la, preferiria perder 1000 vezes a vida. Meu Deus. Por amor a Jesus Cristo, concedei-me, juntamente com vosso santo amor, o dom da perseverança até a morte. Não permitais que de novo volte a trair-vos ou deixe de vos amar. E vós, Virgem Maria, minha esperança, alcançai-me a perseverança final e nada mais vos peço. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu ainda vou ter a oportunidade de desejar a vocês um feliz e santo Natal nos votos que nós iremos postar em breve.
Teremos também nesses dias, né, nas homilias diárias, homilias mais longas para os dias das solenidades. Mas eu quero desde já pedir a Deus essa graça. É uma graça que não tem nome, não tem tamanho. Uma graça de nós pararmos de brincar, de amar a Deus. Queremos amar a Deus de verdade. Que esse Natal venha para que a graça de Deus se encarne em nossos corações. Eu em primeiro lugar, você também, e nós todos possamos daqui para frente levar a sério nossa vida espiritual. Que a intercessão desses santos doutores e sobretudo da Virgem Maria seja uma certeza para todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.